Caríssimos irmãos e irmãs, primeiro domingo da Quaresma, este tempo forte, que deve ser um verdadeiro retiro para o povo de Deus. Invoquemos o Espírito Santo para escutarmos o Santo Evangelho de hoje. Ó Espírito Santo, dai-me um profundo amor ao Sacratíssimo Coração de Jesus, a fim de servi-lo de todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. O Evangelho é do evangelista Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, eu quero iniciar a reflexão, a homilia de hoje, com a oração da coleta, aquela oração antes da primeira leitura, em que o sacerdote reza nesse primeiro domingo da Quaresma: Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta Quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Dois pedidos muito importantes: progredir no conhecimento de Jesus Cristo. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz que tudo desprezou, todos os títulos que ele tinha no judaísmo, ele desprezou para alcançar o bem supremo, que é o conhecimento de Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, conhecimento não é apenas racional. Conhecimento em sentido bíblico é cultivar a intimidade, é conhecer a outra pessoa. Por isso, quando o arcanjo disse a Nossa Senhora que ela seria mãe do Messias, ela disse: Não conheço o homem. Em relação a Deus, é uma experiência de intimidade espiritual. É aquilo que disse o documento de Aparecida, o encontro com Jesus Cristo. Como devemos almejar, meus irmãos, o conhecimento de Jesus Cristo na nossa vida e procurarmos sempre, pela palavra, conhecê-lo, pela oração, pela intimidade com Ele. Também a oração pediu e corresponder a seu amor por uma vida santa.
somos destinatários do amor de Deus. Mas a partir desse amor gratuito de Deus, somos chamados também a corresponder a esse amor, a viver a nossa vocação à santidade, correspondendo ao amor de Deus. Santa Teresa d'Ávila lamentava: o amor não é amado. Como Deus nos ama e certamente como amamos pouco. Devemos pedir: Senhor, aumenta meu amor. Te amo, Senhor, mas quero te amar mais. Aumenta meu amor por ti. A primeira leitura hoje, meus irmãos, traz a narrativa de um rito de oferenda dos frutos da terra, ou seja, o sacerdote devia oferecer frutos da terra diante de Deus, fazendo memória de todo o agir de Deus na história do povo. Deveria narrar desde a realidade da opressão no Egito até a intervenção libertadora de Deus. Esse capítulo 26 diz assim, que o sacerdote, oferecendo os frutos da terra, deveria dizer: meu pai era um arameu errante que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Os egípcios maltrataram e oprimiram-nos, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, e o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido. Como é importante na história do povo de Israel o êxodo, a libertação, quando Deus miraculosamente abre o mar e conduz o povo a pé enxuto. A libertação do Egito, meus irmãos e irmãs, foi de capital importância na história de Israel. Foi através do êxodo, dessa libertação do Egito, que Israel se constituiu como povo de Deus. No entanto, o êxodo era apenas o início de uma longa caminhada pelo deserto rumo à terra prometida. E se estabelecendo na terra, o povo deveria vivenciar a sua vocação como povo de Deus, através da fidelidade à aliança. No entanto, meus irmãos e irmãs, lendo o Antigo Testamento, a história do povo, vemos que Israel caminha de infidelidade em infidelidade. Já nos seus 40 anos pelo deserto, tantas vezes o povo se revolta contra Deus e contra Moisés. E Deus sempre os perdoando no amor, na misericórdia. O evangelho de hoje, desse primeiro domingo da Quaresma, nesta relação com a primeira leitura, traz Jesus, a narrativa de Jesus jejuando 40 dias no deserto. Veja, meus irmãos, tal como o povo de Israel foi tentado, Jesus também o foi no deserto, nos seus 40 dias de jejum e oração. Mas tudo aquilo, meus irmãos e irmãs, que Israel não foi, Jesus o é diante do Pai. Ele não cedeu em nada às investidas do tentador, mas respondeu com a palavra de Deus, com fidelidade absoluta à vontade do Pai. Ele é exemplo para nós nas nossas tentações. Ele se submeteu totalmente à vontade do Pai. Também nós, meus irmãos e irmãs, como discípulos, discípulas de Jesus Cristo, somos tentados. A tentação faz parte da existência cristã. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo, no Pai Nosso, nos ensinou a rezar: não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A segunda leitura traz-nos, meus irmãos, a chave para vencermos as tentações. O apóstolo Paulo,
no capítulo 10 da carta aos Romanos, escrevendo aos cristãos de Roma, disse: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aqui está, meus irmãos e irmãs, a chave para vencermos a tentação, para vencermos o tentador. É colocarmos Cristo como centro de nossa vida, como Senhor de nossa vida. Se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor, ou seja, que Ele é o dono, que Ele é o absoluto da sua vida, que Ele é o critério das tuas ações, que Ele é o valor maior da sua existência. Quando entronizamos Cristo como centro de nossas vidas, meus irmãos e irmãs, isso é um verdadeiro exorcismo em relação às tentações do maligno. Porque Cristo ocupa o centro, não há lugar para o tentador, não há lugar para a tentação. Devemos perseverar sempre nesse propósito de sermos seguidores de Jesus, discípulos missionários de nosso Senhor Jesus, entronizando como nosso Senhor, como mestre, como a referência absoluta da nossa existência. Nesse tempo da Quaresma, meus irmãos e irmãs, somos chamados a avançarmos na vivência cristã, a buscarmos um retorno mais profundo para Deus, pela conversão. Busquemos mais e mais referenciar a nossa vida à vontade de Deus, tendo Cristo como absoluto da nossa existência, como o tesouro maior. Nosso Senhor disse: onde estiver teu tesouro, aí estará teu coração. Oxalá, meus irmãos e irmãs, Cristo seja de fato o valor maior da nossa vida, seu reino seja o tesouro pelo qual vendemos tudo, ou seja, relativizamos tudo para adquiri-lo, tendo como valor absoluto a nossa existência. Convido você nesse momento à oração do Pai Nosso, onde Jesus exatamente nos ensinou a pedir que não caiamos em tentação e sejamos livres do mal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos, meus queridos irmãos e irmãs, um bom domingo a todos. Muita paz em suas famílias, muita união, lembrando que o dia do Senhor é também dia de união, é também dia da família. Por mais difícil que seja seguir tua